Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Biologia. Essa atividade de Biologia é para o primeiro ano A, B, C, D e primeiro F, terceiro bimestre. Da nossa escola Neuza Maria do Bem. Vamos lá. Tema de hoje está aqui, ó. DST. Doenças sexualmente transmissíveis. Pronto. Simples. Então, toda vez que vocês virem agora, a partir de agora, DST, significa doenças sexualmente transmissíveis. São doenças que são transmissíveis por relações sexuais, principalmente sem uso de camisinha, de preservativo, certo? Vamos para as habilidades. Aqui eu coloquei 5 habilidades. Primeira habilidade. Discutir o grande aumento no número de casos. Então aqui, ó. Primeira habilidade é discutir o grande aumento no número de casos de DSTs. E no aumento da porcentagem de contaminados por DSTs. De pessoas contaminadas por doenças sexualmente transmissíveis, certo? Nós vamos identificar e reconhecer, então identificar quais são as DSTs e reconhecer cada uma delas, certo? Analisar quais são os sinais das DSTs. Então nós vamos analisar aqui, ó, os sinais das DSTs. Então, vamos marcar aqui, analisar os sinais da DST, né? Quais são os sinais? Nós vamos analisar um por um. Analisar e identificar. Então, analisar as principais bactérias que causam infecções, as DSTs daqui, ó. E identificá-las também. Analisar e identificar as principais bactérias. Então, quais bactérias? Quais são as principais que causam infecções? As doenças sexualmente transmissíveis, certo? Analisar os principais. Nós vamos analisar, então, aqui, ó, os principais fatores ou situações, né, e situações que causam risco de contrair ISTs e DST. Tem um D a mais aqui, ó. Desconsidera esse D aqui, ó. X aqui, ó. Ficou feio. Então, nós vamos analisar os principais fatores e situações de contrair ISTs e DSTs. ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. DST, doenças sexualmente transmissíveis. Quando tem esse S minúsculo aqui, ó, é porque está no plural, tá? Então, IST, DST. Infecções sexualmente transmissíveis e doenças sexualmente transmissíveis, certo? Nós vamos analisar agora. Eu comecei aqui já com um texto, né? Foi adaptado da fonte aqui, ó, Folha de São Paulo, o dia, agosto, o ano de 2002, tá? Esse texto foi adaptado. Então, doenças sexuais já atinge 30 milhões. Nossa, então em 2002, 30 milhões de pessoas com doenças sexualmente transmissíveis. É muito, hein? Vergonha e falta de informação são algumas das teses do Ministério da Saúde para explicar o número de brasileiros com DSTs. Então, ó, aqui, ó, vergonha e falta de informação. Quem está dizendo isso, ó, Ministério da Saúde. Ah, tá. Então, vergonha e falta de informação são algumas das teses. É o que o Ministério da Saúde está falando para explicar o número de brasileiros muito alto com DSTs. Está aqui, ó, 30 milhões, certo? Que são as doenças sexualmente transmissíveis. Sem incluir a AIDS aqui ainda, hein? Então, vamos lá. Pesquisa do Ministério, do Ministério da Saúde, é claro, tá? Estima que há hoje 30 milhões de pessoas. Um em cada seis brasileiros no país são infectadas por algumas DST. No país são infectadas por algumas DST. Ficou faltando, são infectadas aqui.
Então as DSTs são doenças sexualmente transmissíveis, que tem muitos brasileiros que estão só aumenta. Isso no ano de 2002, certo? Algumas das consequências. As DSTs aumentam em até 12 vezes o risco de contrair o HIV. Então, ó, algumas doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, quando pega uma vez, não vou pegar mais, estou tranquilo. Não, pega sim, pode pegar de novo e pode aumentar o risco ainda, ó, em até 12 vezes de se pegar o HIV. Aumenta o risco muito de se pegar HIV, tá? O condiloma, o HPV, que é o nome dele aqui, ó, condiloma acuminado, que é o HPV, né? Papilomavírus, é responsável por 95% dos casos de câncer de colo do útero. Então, a mulher precisa exigir que o parceiro use preservativo, porque aí previne que ela tenha HPV e papilomavírus. Então, previne esse vírus aqui. E esse vírus faz o quê? Câncer no colo de útero. Ninguém quer ter câncer, não é bom câncer. Imagine ter um câncer no colo de útero. No útero. Então é muito difícil de tratar, certo? Então é melhor prevenir do que remediar depois do que ter que tratar com medicação, que é muito mais difícil, certo? Que mata mais de 7 mil mulheres por ano. É a sífilis também, que é uma doença também sexualmente transmissível, que pode levar à esterilidade. Então, se a mulher tiver sífilis, se ela contrair essa sífilis aqui, pode causar a esterilidade, né? E na gravidez, há um aborto espontâneo. Então, se estiver grávida e contrair sífilis, a mulher pode ter um aborto espontâneo. E a sífilis também pode levar à esterilidade, certo? Esse aqui é um texto só com algumas informações para a gente colocar aqui, ó. Agora, presente agora, atual, ó, ano de 2019. Uma pesquisa realizada em 6 de junho de 2019 mostrou que a cada dia, então, ó, por dia, cada dia, há mais de 1 milhão de novos casos. Então, lá nós saímos de 30 milhões lá, vamos voltar aqui, ó, 30 milhões, né, nessa época aqui. E aí nós viemos para cada dia 1 milhão de novos casos de infecções de doenças sexualmente transmissíveis, né? A IST, infecções sexualmente transmissíveis. Curáveis entre pessoas de 15 a 49 anos. Isso equivale a mais de 376 milhões de novos casos anuais de 4 infecções. São elas aqui, ó, clamídia, gonorreia, tricomoníase e sífilis. São doenças. Doenças são infecções, aqui ó, infecções sexualmente transmissíveis. Elas são infecções que são transmissíveis pela relação sexual sem uso de preservativo, certo? Tem esses 4 tipos aí. É seríssimo, pode causar muito mal aí para a mulher, pode causar até a gravidez espontânea, se tiver o aborto espontâneo, perdão, se estiver grávida, e é muito perigoso. Então aqui, ó, vamos aqui, ó, as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Vamos a algumas aqui, ó, gonorreia, sífilis, infecções por clamídia, herpes genital, tem várias, né? Hepatite B está aqui também, ó, candidíase, AIDS também está aqui, então são várias, né? Aqui nós precisamos saber que existem as doenças sexualmente transmissíveis, que elas podem prejudicar muito a mulher ou o homem também, né? Porque o homem também pode se contaminar com essas doenças. Nós precisamos evitar. A melhor maneira de evitar é preservativo, certo? Opa, risquei sem querer aqui, não tem problema, tá? Quais são os sinais das DSTs? Então tá aqui, ó, os sinais das DSTs. Quais são os sinais? Então vamos lá, ó. Primeiro, pode acontecer coceira, pode ter uma certa dor na região caroço, feridas, bolhas, verrugas parecidas, inflamações, fica vermelho, manchas vermelhas ou escuras aqui, ó.
manchas vermelhas ou escuras, bem escuras, dor, ardência, dor um pouco mais forte, ardência, só arder, só incomodar um pouco, incômodo na hora de urinar, pode ser um sintoma de DSTs, né? Necessidade frequente de urinar, urinar muito, esse ponto aqui, necessidade frequente de urinar, esse ponto aqui não precisa se preocupar, porque às vezes urinar muito, se ingerir alguma bebida, alguma coisa que faz urinar mais, aí vai urinar mesmo, então não tem nada a ver, certo? Então é mais um dos sintomas junto com esses daqui, tá? Se for só urinar muito, não tem problema, certo? Mas se estiver urinando muito, aí procura o médico também, que é melhor. Secreções de cor escura ou sangue, com cheiro forte. Então tem que observar o quê? Tem cheiro forte. Cheiro forte na urina pode ser sinal de DST, certo? Que é o DST. Secreções, se mudar a cor também, se tiver sangue, a cor mais escura de sangue, e se tiver uma cor bem escura, escura de sangue mesmo, aquele sangue bem vermelho intenso, certo? E aí pode ser sinal de DSTs. Ilustração das principais bactérias, então aqui nós vamos mostrar algumas bactérias, uma ilustração das bactérias que causam infecções. Aqui nós temos 4, sífilis, clamídia, gonorreia e herpes. Vamos lá, então ver aqui. Aqui é o desenho, né? Não precisamos decorar, saber nada, então está aqui o desenho da sífilis, clamídia, gonorreia, herpes, é claro que não é assim, né? Mas aqui está representado de uma maneira até que legal, né? Eu acho que esse aqui é o mais legal da herpes, mas eu não quero não. Principais fatores e situações de risco de contrair DSTs. Vamos lá. Idade entre 15 e 24 anos. Então, perguntinha de prova, perguntinha de prova, principais fatores e situações de risco de contrair DST. Perguntinha de prova, hein? Perguntinha importante. As habilidades, as habilidades aqui, identificar os principais fatores. Então, vamos lá, primeiro. Idade entre 15 e 24 anos, ainda não se proteger, não ter muita informação, ficar tímido, ter medo. Segundo, solteiro, maior índice solteiro, porque pode ter mais parceiros sexuais, mais relações. E aí aumenta o risco. Múltiplos parceiros sexuais, várias pessoas, vários parceiros, e aí aumenta o risco também. São fatores, né? Os principais fatores. Início precoce na vida sexual. Cada vez mais cedo iniciar a vida sexual com pouca informação, certo? E aí também é um fator para contrair DSTs. Prática de sexo sem ter relações sexuais sem preservativo, também aumenta o risco de contrair DSTs aqui. E não se preocupar em contrair. Não existe. Deixa pra lá. E agora? Contraiu. Então, existe sim, o risco é grande, todos nós estamos expostos, não importa a idade. Se tiver relação sexual, pode ter. Então, além dos fatores acima, indivíduos que já tiveram uma DST, que já tiveram qualquer uma das doenças sexualmente transmissíveis, tem maior risco de terem outras, ou ter a mesma de novo, viu? Facilita. Às vezes, porém, não há sintomas algum. Então, o problema aqui, que algumas doenças não têm sintomas. Então, algumas dessas não têm sintomas. Vai demorar para ter sintomas, vai dar cheiro. E aí você vai ver lá um pouquinho de sangue lá na urina, aí vai no médico, aí às vezes já está faz tempo. Então, não tem sintomas, é difícil de identificar, né? Então aí pode passar para outras pessoas se não fizer o uso de preservativo, né? Se não souber. Então, as mulheres devem consultar um ginecologista. O ginecologista é o médico que cuida da saúde da mulher. A mulher tem que procurar um ginecologista sempre
pelo menos uma vez por ano, para fazer exames para saber como que está o nível de hormônios e colesterol também eles fazem, vários tipos de exame para diagnosticar se tem ou teve alguma doença sexualmente transmissível, certo? Se tem outros problemas. Às vezes o sintoma da doença desaparece espontaneamente. Esse ponto aqui é importante. Às vezes uma pessoa tem uma doença sexualmente transmissível e ela tem alguns sintomas, ela consegue ver um pouquinho, mas já passou. E aí acha que desaparecer espontaneamente, já passou. E acha que está curada. Não, não está curada. Então aqui, ó, não está curada. Precisa ir no médico e tratar. Sem o tratamento médico, a doença pode voltar e voltar mais forte, mais séria, provocar consequências. Então precisa ir no médico. Uma doença vem e some de qualquer jeito, não. Principalmente doenças DST, certo? Precisa tratar em todos os casos. Que elas podem ser chamadas de doença silenciosa. É que não traz muitos sintomas num período de incubação, tá aqui, ó. Período de incubação, no comecinho. Então ela não aparece. Quando ela aparece já é tarde demais, né? Então vamos lá, pense mais um pouco, responda no seu caderno. Primeira pergunta. Ó, acabei de falar agora, hein? O desaparecimento dos sintomas de uma DST, ó, acabei de falar ali. É só voltar aqui, ó. Opa, cadê aqui? Aqui, ó. Desaparecimento espontaneamente da DST, a pessoa pode pensar que está curada. É aqui, hein? Significa necessariamente que a pessoa está curada? Justifique sua resposta. Então, a pessoa se contaminou, ficou com DST, teve DST. Aí teve alguns sintomas, aí desapareceu os sintomas, passou. Ah, estou curada. Está curada ou não? Responda sim ou não, e aí você justifica a sua resposta. Sim, por isso, isso. Não, por isso, isso, isso. Pode voltar no texto lá para ver. Justificar a resposta, você tem que explicar porque é da sua resposta, certo? Explique o que significa a frase. As mulheres devem consultar um ginecologista uma vez por ano para fazer exame. Então, o que significa essa frase aqui? Ó, que as mulheres devem consultar um ginecologista uma vez por ano para fazer exame. Volta aqui no texto, se tiver dúvida aqui, ó. As mulheres devem consultar o ginecologista para fazer o quê? Esses exames podem fazer o quê? Diagnosticar doenças sexualmente transmissíveis e outros. Pronto, já respondeu. Certo? Então tem que voltar lá no texto, procurar no texto. E citar alguns sinais que podem aparecer no caso de contrair DST. Então, se alguém contraiu DST, quais são os sinais aqui? Cite alguns sinais de quem tem doenças sexualmente transmissíveis no exercício 3, certo? E envie para o professor. Até mais, até a próxima aula, pessoal.